Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 5 de março de 2025, quarta-feira de cinzas aqui no Brasil, cada unidade do Bitcoin está custando ali aproximadamente 88.500 dólares americanos, com uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 7%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está experimentando uma valorização nesse último dia de aproximadamente 5,7%, com cada unidade nesse momento ali na casa dos 2.200 dólares americanos. A gente tem visto as principais criptomoedas se valorizando ao longo desse último dia. Como referência, a gente tem ali a Cardano, o oitavo maior criptoativo do mercado, com uma valorização superior a 14%. A gente tem a Chainlink, 13º maior criptoativo do mercado, com uma valorização superior a 15%. E na 20ª posição ali o Bitcoin Cash, com uma valorização superior a 25%. Então a gente tem diversos criptoativos com uma valorização bastante considerável nessas últimas 24 horas. Mas, de qualquer maneira, os ETFs de Bitcoin Spot no dia de ontem seguiram a tendência do mercado financeiro de renda variável, com saída com outflow. No dia de ontem, 4 de março, os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos tiveram uma saída superior a 1.000 BTC. Foi um outflow de 1.068 Bitcoin. Normal. Que nem a gente já tem comentado bastante, a Trade War, a guerra tarifária do Trump, no dia de ontem entrou em vigor as tarifas de 25% dos produtos mexicanos e dos produtos canadenses nos Estados Unidos. Então é natural que a gente veja esse fluxo saindo da renda variável e indo para a renda fixa. E na verdade, até antes de ir para a renda fixa, ele fica líquido mesmo. Os investidores preferem manter uma liquidez para entender o que vai acontecer. A gente sabe que essa Trade War que o Trump está travando na verdade, uma tentativa de diminuir a taxa de juros dos Estados Unidos no médio e longo prazo. Pode ser que dê certo, a gente vai acompanhar de perto, mas de qualquer maneira, nesse curto prazo, acaba não sendo algo benéfico para o mercado cripto de uma maneira geral, porque afinal de contas, o mercado cripto está dentro do mercado de renda variável, está dentro do mercado de risco. Então, isso a gente acaba vendo esse fluxo negativo. Mas, de forma surpreendente, no dia de ontem, os ETFs de Ether Spot tiveram inflow. A gente teve uma entrada de 6.796 unidades de ETH nos ETFs, o que em dólar americano dá cerca de 14,6 milhões de dólares. Notícia importante porque começa a sinalizar uma mudança de tendência. Será que a gente vai ter um inflow mais pesado no dia de hoje? A gente precisa realmente acompanhar de perto o mercado acabou de abrir o mercado americano, a gente ainda não tem nenhuma grande gestora comprando, mas de qualquer forma a gente vai acompanhar e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, o FMI fez um acordo de empréstimo com El Salvador. O FMI emprestou 1,4 bilhão de dólares para El Salvador e pediu diversas mudanças da lei Bitcoin, por exemplo, local. El Salvador tinha colocado Bitcoin como uma moeda de curso legal, como uma legal tender. Isso foi algo que o FMI pediu para ser revogado, para não ser obrigatório e para a aceitação passar a ser opcional. E essa mudança aconteceu. Em janeiro desse ano, El Salvador retirou o Bitcoin de como legal tender. Bitcoin não é mais uma moeda oficial de El Salvador. De qualquer maneira, El Salvador continuou comprando Bitcoin na sua estratégia de acumulação, continuou comprando Bitcoin na sua estratégia de constituir uma reserva estratégica de Bitcoin. Mas no dia de ontem, no dia 4 de março, o FMI pediu para El Salvador parar de comprar Bitcoin. Eles colocaram, inclusive, para interromper a acumulação voluntária de BTC pelo setor público. E isso atacaria diretamente a questão do DCA de El Salvador, né? Porque o El Salvador tem uma política de comprar pelo menos um Bitcoin por dia, um BTC por dia, pensando no longo prazo. E isso foi algo que o FMI pediu para El Salvador parar. Mas, de qualquer maneira, El Salvador já falou que não vai parar. O Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, foi na sua rede social no dia de ontem e fez um post, abre aspas, isso tudo vai parar em abril, isso tudo vai parar em junho, isso tudo vai parar em dezembro. Não, isso não vai parar. Se a gente não parou quando a maior parte do mundo nos abandonou e a maior parte dos bitcoiners também nos abandonaram, nós não vamos parar agora, nem vamos parar no futuro. Ou seja, o Nayib Bukele falou que apesar do FMI estar solicitando que eles parem de comprar Bitcoin,
eles não irão parar. Inclusive, se a gente olhar aqui a carteira de El Salvador, a gente vai ver que, de fato, eles compraram mais um BTC na Bitfinex no dia de ontem, seguindo a sua estratégia de acumulação de pelo menos um Bitcoin por dia. E vale ressaltar que há 2 dias atrás, ou seja, no dia 3 de março, ao invés de um BTC, eles compraram 6 BTC. Eles compraram o 1 Bitcoin tradicional e fizeram uma compra adicional de 5. Com isso, nesse momento, El Salvador tem 6.101 BTC com um valor de mercado, considerando a cotação atual, de 541 milhões de dólares. Notícia importante, afinal de contas, El Salvador é um dos grandes pioneiros na adoção do Bitcoin como reserva estratégica e um dos grandes defensores. Notícia positiva de que eles não vão ceder ao FMI nisso também e não vão parar de comprar Bitcoin, pelo menos por agora. Notícia positiva e que reverbera bastante no mercado. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão da adoção do Bitcoin por parte dos institucionais, a Metaplanet, que já está sendo conhecida como a Strategy asiática, a Strategy do Japão, comprou mais 497 BTC e isso fez com que, inclusive, as ações deles na Bolsa de Tóquio subissem quase 20%. Nesse momento, eles detêm 2.888 Bitcoin, com uma cotação aproximadamente, um preço médio por Bitcoin de 83.172. Vale ressaltar que eles estão numa estratégia de acumulação agressiva e eles querem se tornar o maior detentor corporativo de Bitcoin na Ásia até 2026. Inclusive, o objetivo deles é até 2026 alcançar a marca de 21 mil Bitcoin. A Metaplanet era uma ação que estava no ostracismo ali no Japão até ano passado, quando começou a adotar o BTC como estratégia de tesouraria, começou a comprar Bitcoin para o seu estoque corporativo e viu as suas ações valorizarem bastante, o seu market cap, a sua capitalização de mercado valorizar bastante também. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia de algo macroeconômico, que nem a gente comentou ao longo do episódio de hoje, a questão da trade war travada pelos Estados Unidos contra os outros países, tem tido, naturalmente, um efeito de curto prazo no mercado de renda variável. De qualquer forma, ao longo do dia de ontem, já aconteceram conversas institucionais envolvendo México e Canadá e Estados Unidos, com o objetivo de fazer um relief, com o objetivo de fazer um arrefecimento, diminuir ou cessar, ou pelo menos postergar novamente o início dessas tarifas de 25% que já entraram em vigor no dia de ontem. E hoje, pela manhã, daqui a pouquinho, inclusive, o Trump e o Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, vão conversar sobre essas tarifas. Os Estados Unidos têm algumas demandas com o Canadá, o que engloba inclusive o setor bancário, o setor de a possibilidade dos bancos americanos atuarem mais no Canadá. Atualmente os canadenses podem atuar bastante nos Estados Unidos, segundo o Trump, mas os americanos não podem atuar tanto assim no Canadá. Então, o Trump tem algumas demandas, os dois vão conversar ao longo do dia de hoje pela manhã, com o objetivo de talvez entrar num acordo para essas tarifas novamente voltarem ali para a estaca anterior, para eles não ficarem em 25%. E isso, naturalmente, tem um peso grande no mercado cripto e um peso grande no mercado de renda variável no curto prazo. De novo, a trade war do Trump não é só no aspecto protecionista, tem claramente ali uma política monetária com o objetivo de reduzir a taxa de juros, mas isso é muito pensando no médio e longo prazo. No curto prazo, o mercado americano naturalmente vai sofrer um pouco, bem como as empresas americanas de uma forma geral, e o Bitcoin ele acaba entrando também um pouco nesse balaio, porque afinal de contas é um mercado de renda variável. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora aqui no episódio? Deixa o seu like, se inscreve no canal se você está vendo pelo YouTube, se você está escutando ou me vendo agora aqui por um streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas no rating dele, porque isso ajuda muito com que o podcast seja ainda mais distribuído, seja entregue para ainda mais pessoas. Então, ajuda a gente com esse meu pedido especial para vocês, a gente não parou nem durante o carnaval, então me ajuda aí a divulgar o Giro Bitcoin, que isso possibilita com que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo diário. Muito obrigado pela sua ajuda e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!